terceiro ano. Vamos começar a aula de geografia, então corrigindo a atividade que foi para casa, integrando com história. Muitas vezes a tecnologia é vista como grande vilã do meio ambiente. Isso porque ela é sempre relacionada ao consumo e à destruição dos recursos naturais, para a produção de computadores, celulares, televisores, entre outras tecnologias. Contudo, os recursos tecnológicos, quando utilizados de maneira consciente, eles podem ajudar os seres humanos no desenvolvimento de seu trabalho e também na preservação dos recursos naturais. Você sabe como seria possível ajudar os seres humanos com o uso de tecnologia? Troque ideias com os colegas e anote a seguir. Então, a gente pode acelerar o plantio com o uso da colheitadeira, usar a tecnologia de forma consciente, preservando os recursos naturais. Uma das formas de o ser humano utilizar a tecnologia a favor da preservação dos recursos naturais é por meio de satélites. Essa tecnologia contribui para a preservação dos recursos naturais porque auxilia a detectar áreas desmatadas, rios poluídos e até mesmo os índices de poluição atmosférica. Esse tipo de informação é importante para os cientistas, especialistas e governos saberem onde será necessário intervir para proteger o ambiente e os recursos naturais. Número 2. Faça uma pesquisa e descubra outras tecnologias que podem ser úteis para o ser humano na preservação dos recursos naturais. Essa aqui é no caderno, né? Então, nós temos aí a produção de energia limpa, né? Que é energia solar, eólica, hidrelétrica, na fabricação de equipamentos para o tratamento da água, para detectar queimadas, para identificar problemas ambientais, por exemplo, satélites, os drones. Número 3. Com base no que você estudou em história, cite tecnologias que auxiliaram o ser humano em seu trabalho ao longo do tempo. Se preciso, faça uma pesquisa no seu manual de história ou na internet. Então, muitas tecnologias, elas auxiliavam o homem desde muito tempo, né? A gente viu lá as ferramentas, o domínio do fogo, a roda, a escrita. E atualmente isso mudou, né? Isso aperfeiçoou. Nós temos os drones, os satélites, os celulares. Brincando com a cartografia, ampliação e redução de figuras. Depois que as crianças debaterem as descobertas que fizeram sobre os recursos naturais, a professora distribuiu a eles um desenho de um barquinho. Então, este é o barquinho. Para que o barquinho que você vê pudesse ser representado no papel, ele foi diminuído algumas vezes em relação ao seu tamanho real. Da mesma forma, podemos ampliar esse barco quantas vezes quisermos. A relação que existe entre o tamanho real de algo e a sua representação chama-se escala. Então, a malha quadriculada ela pode nos auxiliar na ampliação ou na redução de figuras. A número 1 está perguntando para você escrever o nome de algum objeto que você já ampliou no papel e na realidade tinha o tamanho menor. Se tem algum, vocês vão colocar aí o nome e resposta pessoal. Número 2, escreva o nome de alguns objetos que você já desenhou em tamanho reduzido, mas que na realidade tinha um tamanho maior. Número 3, vamos experimentar fazer a redução e ampliação desse mesmo barco, siga as orientações do professor. Então, primeiro aqui na letra A, você vai copiar o desenho do barco, mantendo o mesmo tamanho visto na atividade anterior. Então, a gente volta aqui no barco, conta quantos quadradinhos, né? E vamos desenhar igualzinho na letra A. Na letra B, a gente vai ampliar esse barco. Então, vamos ver o tanto de quadradinho que a gente utilizou e vamos utilizar mais quadradinhos para desenhar o barco. E na letra C, tá pedindo para a gente reduzir. Então, vamos colocar esse barco num tamanho menor. Número 4. Aqui tá perguntando o que você achou de fazer desenhos na malha quadriculada. Dê sua opinião. Então, o que vocês acharam aqui do desenho nessa malha quadriculada? Facilita, né? Principalmente aí para reduzir e para aumentar o tamanho das coisas, né? Aí vamos para o exercitando. Marque V para verdadeiro e F para as falsas. Não é necessário preservar os recursos renováveis, pois eles conseguem se renovar naturalmente. Falso, né?
Precisamos preservar os recursos renováveis porque eles não apresentam a capacidade de se renovar naturalmente. Falso. É importante preservar os recursos renováveis, apesar de eles terem capacidade de renovação, eles podem ser degradados e inutilizados pela ação humana. Verdadeiro. É preciso utilizar os recursos renováveis de maneira consciente, pois um dia eles poderão se esgotar. A última, então, é verdadeira. Então, ficou falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. A número 2 está pedindo para a gente reescrever corretamente as frases incorretas da atividade anterior. Então, a incorreta é aqui a primeira. Como que a gente pode reescrever essa primeira frase aqui da forma correta, né? É necessário preservar os recursos renováveis, pois, apesar deles se renovarem naturalmente, eles podem ser degradados pela ação humana. E aqui, a segunda, que também é falsa, precisamos preservar os recursos renováveis, porque os recursos renováveis são aqueles que apresentam capacidade de se renovar naturalmente. Número 3, a professora Fernanda entregou uma folha com diversas imagens de diferentes recursos naturais. As crianças deveriam informar quais recursos são renováveis e quais não são. Entretanto, Otávio ficou com um pouco de dificuldade para realizar essa tarefa. Vamos ajudá-lo? Anote na linha correspondente a cada recurso se eles são renováveis ou não renováveis. Então, o carvão é não renovável, a água, renovável, a luz solar é renovável e o solo não renovável. Número 4. Agora explique por que nós devemos preservar os recursos naturais renováveis e os não renováveis. Bem, nós devemos preservar para evitar que degrade, para evitar que acabe os recursos naturais renováveis, porque eles são essenciais para a nossa sobrevivência e para a atividade humana, né? A água, a luz solar, eles são necessários, essenciais para a nossa vida. E por que preservar os recursos não renováveis? Porque muitos deles demoram centenas de milhares de anos para se renovar. Turminha, agora vamos pegar aí o caderno de atividades na página 5, o caderno de atividades 3, que foi atividade para casa, para a gente corrigir. Número 1, Massaru é muito inteligente e rapidamente percebeu o que é uma representação tridimensional. Ele organizou uma atividade para os colegas descobrirem o quanto aprenderam sobre esse tipo de representação. Vamos ver o que você também já aprendeu a respeito? Assinale apenas afirmações verdadeiras. As representações tridimensionais apresentam duas dimensões, altura e comprimento. Não é falso, então não vamos marcar nada. As representações tridimensionais apresentam três dimensões: o comprimento, a largura e a altura. Sim, verdadeiro, vamos marcar. As maquetes são representações tridimensionais, verdadeiro, vamos marcar. Os mapas são exemplos de representações tridimensionais, não, né? Falso, é bidimensional. Os croquis e os mapas são representações bidimensionais, sim, verdadeiro. Então, nós vamos marcar aqui a segunda opção, a terceira e a última. Número 2. Durante o passeio pela exposição, Massaru e Urbano viram um computador que transforma imagens bidimensionais em tridimensionais. Uma delas era o Parque da Independência em São Paulo. Observe as imagens a seguir. Então, nós temos aqui a imagem A e a imagem B. Próxima página, vamos ver o que está perguntando. Letra A. De qual ponto de vista cada imagem foi obtida? Escreva sua resposta no espaço indicado. A imagem A. Então, a imagem A, ela foi obtida do ponto de vista oblíquo, né? Então, tá aqui bem oblíquo o jeito que foi obtida a imagem. E na letra B, a imagem B aqui, do ponto de vista vertical, né? Temos aqui o ponto de vista vertical e esse aqui, ele está oblíquo. Então, questão B, qual desses dois tipos de vista é mais indicado para as representações tridimensionais? É o ponto de vista oblíquo, né? Porque ele permite observar as três dimensões. Ele permite observar três dimensões: comprimento, altura e largura.
Número 3. Otávio recebeu uma tarefa de casa e precisa de sua ajuda. Observe as imagens a seguir e indique qual delas é bidimensional e qual é tridimensional, escrevendo nos retângulos abaixo. Então, essa é tridimensional. E essa daqui, que não saiu no da tia, mas é aquela imagenzinha de uma família, né? É bidimensional. E está pedindo pra gente escrever as dimensões com setas. Então, na tridimensional, aqui, puxando uma setinha, eu tenho a largura. Aqui, eu tenho a altura. E aqui, eu tenho o comprimento. Então, de novo, aqui eu tenho a largura, aqui a altura e aqui o comprimento. E nessa daqui, eu tenho a altura aqui e o comprimento aqui em cima. A imagem da tia aqui não saiu, né? Do quadrinho aí da família. Número 4. O Urbano tem um desafio para você. Desenhar uma figura geométrica tridimensional. O que você desenharia? Eu sei. E você? Então, pode ser um cubo, pode ser um paralelepípedo, pode ser uma pirâmide, né? Tudo isso é tridimensional. Número 5. Massaru sabe que a maquete e o mapa são representações diferentes, mas ele quer ver se você também sabe. Observe as formas de representação a seguir e indique 2 características de cada uma. Então, vocês vão colocar aqui 2 características dessa casa, né? E deste mapa, tá? Pode ser dimensão, muitos ou poucos detalhes. Esse aqui tem muito detalhe, esse daqui tem poucos detalhes, né? O ponto de vista que eles são observados. O ponto de vista aqui tá horizontal, esse aqui tá vertical, certo? Número 6. Observe o croquis que o Urbano fez para uma atividade da escola. Crie uma legenda para representar os elementos que fazem parte. Então, vocês podem representar com símbolos aqui, né? Com símbolos na legenda, vocês podem representar a casa, a rua, a farmácia aqui em cima, a igreja. Então, vocês podem representar tudo isso aqui na legenda.